Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaistadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaudamanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karuniyam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasana Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradhatama Sri Guru Pada Padma Nitalila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotara Sata Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também ao meu mais adorado Shiksha Sanyasa Guru Nitalila Pravistam Vishnupada Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj e a todo o Shira Upano Gauriya Guru Varga, todos os Tridantis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jayavadharma, capítulo 38, Ashtakalya Lila. Então vamos continuar com a descrição da Ashtakalya Lila, dada pelo Goswami. A gente já leu a parte de Nishanta Lila e também de Prata Lila. E agora ele vai descrever Purvana Lila, que são os passatempos antes do meio-dia, né? Ou por volta do meio-dia, a gente pode dizer assim, tá? Então, Shri Krishna, vestido como um gopa, como vaqueirinho, ele deixa a vila com as suas vacas para pastorear. Nesse momento, todos os Brajabasis o seguem até uma certa distância da vila, né? Tomados por um amor intenso, né, por Krishna. Falando de maneira respeitosa, Shri Krishna oferece pranamas ao seu pai e à sua mãe. Ao mesmo tempo, através do canto dos olhos, ele lança olhares cheios de significado sobre as suas amadas gopis, e assim atrai os seus corações. Ele em seguida presta seus respeitos a todos aqueles que o seguem, né, Vamshidhari Shama procede com os seus sakas para os pastos. Ao entrar na floresta, por algum tempo ele cria vários jogos, né, e brinca de maneira bastante agitada com os sakas. Em seguida, ele se ocupa em atividades de pastorear as vacas, né? E ele os engana, né? E os deixa a todos
para trás. Ele então vai, jubilante, com 2 ou 3 Priya Sakas, até o local de encontro, né, com as amadas Gopis, que estão muito ávidas para vê-lo. Então agora ele vai pedir para descrever o Madhyana Lila, que são os passatempos do meio-dia. Após ver Krishna deixar a floresta, sua mais amada, Srimati Radhika, retorna para sua casa. Então, sob o pretexto de fazer Surya Puja e coletar flores, ela então engana os seus mais velhos, né, para poder se encontrar com o seu Priyatama Shyama. Acompanhada de suas sakis, ela vai para a mesma floresta se encontrar com ele. Assim, após muito esforço, Radha e Krishna estão novamente juntos. E eles estão, de maneira muito bem-aventurada, né, fazendo vários passatempos esportivos para Mananda Lila, juntos na floresta. Às vezes, Radha e Krishna se sentam num balanço e são balançados por suas sakis. Às vezes, enquanto ela se sente um pouco enjoada, a Venu de Shri Krishna escorrega de suas mãos, né, e é roubada pela sua querida Sri Radha. Apesar de procurar, né, por vários lugares, né, ele finalmente fica frustrado, né, e abandona qualquer esperança de recuperar a sua flauta. Neste momento, as amadas Gopis oferecem então a Venu em suas mãos de lótus. Rindo e fazendo piadas com ele. Nesse momento, Krishna olha, né? Ele olha não. Nesse momento, Krishna ele parece esplêndido, e ele agrada as Gopis através de provocações, piadas, e fazendo declarações duras contra elas. Às vezes, Srimati Radhika e Shri Krishna entram em uma seção específica da floresta, né? Que por exemplo, onde se manifesta a estação da primavera, né? Onde a personificação da estação da primavera reside. Lá, eles se utilizam de seringas feitas de prata, cheias de água misturada com fragrâncias, né, e cores, né, feitas com pó de kunkuma e chandana, né, e jogam um no outro essa água colorida. Às vezes eles aplicam pasta de sândalo e kunkuma no corpo um do outro. Na beleza e no esplendor da floresta, que é servida por todos os lados por uma brisa da primavera, as sakis também se juntam a esses passatempos transcendentais e assistem-nos a se banhar, a banharem um ao outro com água perfumada. Srimati Radhika e Krishna, com seus sakas confidenciais e sakis também, fazem vários passatempos apropriados para este momento, que é um momento quente, né, do dia. Então, por isso, eles vão para a água. Tá? Sentindo-se cansados de fazer muitos passatempos, dessa maneira, eles se sentam debaixo de uma árvore, num trono divino, e desfrutam de um vinho feito de mel, né, nectário. Ao ficarem intoxicados por aquele mel, eles fecham os seus olhos e dormem por um tempo. Segurando a mão um do outro, Radha e Shyama são
flechados, né, pelos arcos de Kamadeva e desejam desfrutar um do outro. Seus pés de lótus escapam do caminho e eles entram em um kunja. Em seguida, Srimati Radhika e Shyamasundara desfrutam livremente um do outro, né, dentro do kunja, assim como o rei dos elefantes desfruta de suas consortes. As sakis, que também estavam intoxicadas com o mel, elas tentam segui-los, bastante embriagadas. Pela influência da sua potência inconcebível, Krishna se manifesta em muitas formas e simultaneamente ele se encontra individualmente com cada saki. Assim como um elefante, né, tomado pela luxúria, não fica cansado quando ele se encontra com várias outras elefantas, né, ao mesmo tempo ele dá inspiração ainda mais para Shri Radha. E Shri Krishna também brinca com outras sakis amadas. Após esses passatempos amorosos com Srimati Radhika e suas sakis confidenciais, ele entra no lago para fazer jogos aquáticos. Narada Muni diz: ó Vrinda, como é possível para o aspecto de Aishwarya se manifestar em Madhurya nos passatempos de Nandanandana? Por favor, remova esta dúvida. Shri Vrindadevi diz: ó Muni, a Madhurya de Sri Hari é, na verdade, a sua Lila Shakti. Com a sua Shakti, ele executa os seus passatempos mais doces e atrativos. E apenas através dessa Madhurya Lila Shakti é que ele brinca ao mesmo tempo com cada gopa e gopi. Mas a sua forma original sempre está com o Srimati Radhika. Esta é a Shakti Madhurya, não a Shakti Aishwarya de Krishna. Então, qual foi a razão da pergunta de Narada Muni? Porque quando Krishna se expande, se multiplica em vários, isso já não é mais um aspecto de doçura. Isso já é um aspecto de opulência. Tá? Tanto que na própria Rasa Lila, ele não se expande para dançar com cada gopi. Ele se move rápido, né? E por isso parece estar com cada gopi, separadamente. Tá? Então, como ele pode estar com Radha ao mesmo tempo e estar com outras gopis? Isso seria um aspecto de Aishwarya, que foge à capacidade humana. Né? Mas Vrindadevi diz não. Isso é uma exceção, no sentido de que Krishna está originalmente com o Srimati Radhika, e as outras manifestações que estão com as outras sakis são, na verdade, fruto da sua Madhurya Lila Shakti. Tá? Então faz parte de Madhurya essa capacidade dele. Tá? Isso não atrapalha a Madhurya Lila. Então, dando sequência. Após entrar dentro do lago, Radha Krishna e as suas sakis começam a brincar de jogar água uns nos outros. Então, eles começam a banhar também uns aos outros. Após isso, eles são decorados com guirlandas perfumadas, chandana e outros ornamentos divinos. Em seguida, dentro de um bosque divino de joias situado às margens do lago, né, eles então começam a se alimentar de frutas, sucos, né, que foram preparados por elas mesmas. Srimati Radhika pessoalmente serve a Krishna e ele honra aquele festival de alimentos, primeiro. Né? Ele então se deita sobre uma cama de flores e naquele momento 2 ou 3 sakis estão servindo. Elas estão trazendo noz de betel, abanando, massageando seus pés, etc. As sakis servem Shri Krishna e ele então cai no sono sorrindo, absorto em pensamentos de sua amada Radhika.
Quando Shri Krishna descansa, enquanto Shri Krishna descansa, Radhika e as outras Sakis, com grande amor, né, desfrutam dos remanentes do alimento e da bebida oferecidos a Krishna. Após Shri Radhika aceitar um pouco dos remanentes de Krishna, ela vai para o quarto e olha para a face de lótus do seu Pranavalabha Shri Krishna, assim como um pássaro chakori olha para as chuvas de, olha para a lua. As Sakis então oferecem tambula mastigada, né? A tambula mastigada por Radha, as Sakis oferecem a Srimati Radhika a tambula mastigada por Krishna. E ela também mastiga os seus remanentes após dividir um pouco com as suas Sakis. Shri Krishna está ávido para ouvir, né, as conversas doces, né, e desinibidas, né, entre Radhika e as suas Sakis. Então, ele cobre todo o seu corpo com um pano e finge que está dormindo profundamente, embora ele esteja totalmente acordado. As Sakis pensam que Krishna está dormindo e elas começam a falar, né, e a sorrir, né, contando piadas umas para as outras. Logo em seguida, no entanto, elas entendem que ele está fingindo, né? E elas e ele, na verdade, já tinha ouvido tudo o que elas disseram. Sentindo-se envergonhadas, elas seguram as suas línguas entre os dentes, né? E absortas em vergonha, elas olham umas para as outras, né? Incapazes de falar qualquer coisa. Ou seja, quando alguém é pego, sabe? E já não tem mais como enganar. No entanto, elas logo se recompõem ao seu estado natural, tirando aquele pano de cima do corpo de Krishna. E elas dizem, que sono profundo você tinha. E isso faz com que todos riam. Ao melhor dos munis. Dessa maneira, Radha, Krishna e as Sakis fazem uma variedade de passatempos alegres, que são cheios de piadas e risos. E eles desfrutam de uma bem-aventurança, eles desfrutam de um sono bem-aventurado por algum tempo. Então todos dormem por algum tempo. Em seguida, com grande desejo, eles se sentam num trono elevado e usando colares, né, e outros, eles trocam beijos e abraços. Com bhavas de prema, eles estão agora jogando dados. Mesmo que Krishna seja derrotado, ele falsamente clama ter sido vencedor. Então ele se aproxima para pegar o colar de Srimati Radhika, mas ela dá um tapa nele. Então, ao receber esse tapa das mãos de lótus de Srimati Radhika, Krishna fica um pouco, vamos dizer, um pouco triste, né? E fingindo estar indo embora daquele local, ele diz, Devi, eu fui derrotado por você. Então, pegue então a minha aposta. Então, esses são os beijos e outras coisas que eu apostei, né, antes. Então, dizendo assim, Shri Krishna, ele premia Srimati Radhika com beijos e outras coisas. Ávido para ver, né, as sobrancelhas
enviesadas de Srimati Radhika e ouvir as suas palavras de repreensão a Shyama, Shuka e Sari, né, os papagaios, vêm e começam a disputar sobre as virtudes de Radha e de Krishna. Após ouvir a disputa entre Shuka e Sari, Shri Radha e Krishna partem para suas respectivos destinos. Shri Krishna, ele vai para... ele então deixa a sua Pranavalabha Srimati Radhika e vai para se juntar às vacas novamente. Enquanto Srimati Radhika vai com suas sakis para o Surya Mandir, fazer então o Surya Puja. Nesse meio tempo, após Krishna ter já caminhado uma certa distância, ele se disfarça de um sacerdote brahmana e também vai para o Surya Mandir. Então, as sakis de Srimati Radhika pensam que ele é o pujari que vai ajudá-las a conduzir a sua adoração. E elas então pedem que ele faça o puja para Suryadeva, né? Então Shri Krishna começa a fazer o puja, né, com mantras que são criados por ele na hora, que são muito engraçados. Quando as sakis inteligentes ouvem esses mantras feitos ali na hora de improviso, quase como se fosse um repentista, né, elas imediatamente compreendem que esse pujari não é ninguém mais do que seu amado Shri Krishna, que está disfarçado, né, e como pujari, né, e está sofrendo pela separação de Srimati Radhika. Sabendo disso, afundando num oceano de prema, né, elas se esquecem da própria identidade e também da identidade dos demais. Suas sakis então retornam para suas respectivas casas, enquanto Krishna procede agora de fato para as vacas. Então aqui termina a Purvana Lila. Agora, descreva Aparana Lila, os passatempos da tarde. Então, Shri Vrindadevi continua. Ó Narada, Krishna, ele se reúne novamente com os sakas e retorna para Braja. Pelo doce som da sua Murali, ele reúne todas as vacas que estavam espalhadas por todas as direções e também rouba o coração dos Brajabasis. Quando Nanda e outros Brajabasis ouvem o doce som da flauta de Krishna e veem que o céu está coberto de poeira que se levanta pelo bater dos cascos das vacas sobre o chão, eles ficam muito ávidos para ver Krishna e imediatamente procedem, né, se direcionam naquela direção, vão naquela direção. Né? Após retornar à casa e ser banhado, vestido e ornamentado pelas suas sakis, Srimati Radhika prepara vários tipos de alimentos para o seu Pranavalabha Shri Krishna e ansiosamente deixa as suas sakis para trás para ter o darshan dele. Quando Krishna retorna para Vraja, né, no caminho do seu pastoreio, todos os Brajabasis se reúnem em ambos os lados do caminho, da estrada real. Né? Shri Krishna, então, acena para todos e oferece respeito de acordo com a idade, enfim, as qualificações, etc., de cada um. Alguns ele favorece apenas olhando, outros abraçando, outros com doces palavras, né? E alguns por um sorriso muito doce e jubilante, né? Bem como olhares de soslaio, cheios de prema. He Narada, Shri Krishna oferece uma saudação respeitosa, né? Tanto por gestos quanto por palavras respeitosas, né, aos gopas mais velhos. Caindo ao chão, ele oferece Sashtanga Dandavat Pranams
aos pés de Nanda Maharaja, de Yashoda Maiya e Rohini Maiya, e dá um desfrute especial às suas amadas gopis com a sua Kripa Kataksha, ou seja, sua olhar de soslaio misericordioso. Em retorno, os diferentes Brajabasis oferecem, então, bênçãos a ele, né, trocando doces palavras, adorando, etc. E ele, com muito cuidado, então, vai levando as suas vacas até o curral. Em seguida, após um pedido dos seus pais, né, Krishna e Dauji, Baladeva, vão para os seus quartos, né, se banhar e tomar um pouco de prachada. Eles então eles pedem as bênçãos para os seus pais, e os dois irmãos divinos novamente vão para o curral ordenhar as vacas. Agora o Vijay pergunta: quais são então os passatempos do entardecer, né, do começo da noite? Então Shri Krishna ele começa a ordenhar as vacas, né, e algumas vacas ele começa ordenhando, logo depois ele pede que outros terminem o trabalho para ele. Quando isso está feito, ele retorna para a sua casa com o seu pai, seguido de centenas de servos carregando os potes de leite. Ao chegar em casa, ele senta ao lado de Nanda Maharaja, seus tios, seus primos, Balarama, seus amigos, enquanto Yashoda, Rohini e outras gopis os servem, né? E eles desfrutam de uma variedade de comidas preparadas para serem mastigadas, lambidas, né, bebidas e chupadas. Então Vijay pergunta: por favor, me conte sobre Pradosha Lila, os passatempos da primeira parte da noite. Com grande entusiasmo, Srimati Radhika cozinha uma variedade de alimentos, né, e envia, através de uma de suas sakis, para Krishna no Nanda Bhavan, né, mesmo antes da sua sogra pedir. Tá? Então, de tarde, o Srimati Radhika ela não vai até o Nanda Bhavan, ela envia, né, o alimento até o Nanda Bhavan. Acompanhado de seu pai e de seus sakas, Shri Krishna ele repetidamente desfruta, né, e elogia as variedades de preparações enviadas por Srimati Radhika, bem como as que foram preparadas por mãe Yashoda. Então Krishna vai com seu pai, amigos e outros parentes para a assembleia, para o hall, né, o hall de encontros, onde cantores, dançarinos estão ali entretendo, né, a todos com canções e danças doces. Nesse meio tempo, as sakis vão pegar os remanentes de Krishna e oferecer a Srimati Radhika em um local secreto. Srimati Radhika então distribui entre todas as suas sakis por ordem de senioridade. E absorta, né, em pensamentos sobre Krishna, ela então honra com grande desfrute aquele remanente. Após desfrutar desses remanentes, as suas sakis decoram Srimati Radhika muito bem, né, e ela então está pronta para o encontro noturno, o encontro Abhisara, com o seu Priyatama Shyama. Bom, então, na sequência o Vijay diz: Prabhu, eu estou ficando muito ávido para ouvir sobre os passatempos da noite, Ratri Lila. Então, Goswami continua. Shri Vrinda Devi disse: eu envio então uma saki específica daqui até Srimati Radhika para acompanhar, né, as sakis dela que estão vindo para um Nikunja, perdão, para o Nikunja ainda mais especial, mais secreto.
que está situado às margens do Yamuna, né, densamente coberto por kalpavrikshas. De acordo com a indicação da Sakya mensageira, Srimati Radhika se veste com roupas que acompanham o brilho da lua, ou seja, durante a lua nova, ela se veste com roupas escuras, e durante a lua cheia, ela se veste com roupas brancas, para que ela possa então se disfarçar dentro da floresta, né? Nesse meio tempo, Krishna, ele se senta junto com o seu pai, né, no salão, observando, né, assistindo a vários tipos de shows e apresentações, né, ouvindo ao Katyayani Sangita, né, que então cativa a sua mente. Em seguida, ele então concede prêmios, né, aos artistas, né, distribuindo grãos, né, ou algum outro tipo de joias ou dinheiro, né? Ele então aceita a adoração dos servos de Nanda Maharaj e procede então junto com sua mãe para o seu quarto. Após Yashoda colocar Krishna para dormir, ela deixa o quarto e vai também descansar no seu próprio quarto. Em seguida, Krishna, que apenas fingia estar dormindo, silenciosamente deixa o quarto, cuidando para que ninguém note a sua presença, ou a sua falta, né? Ele então se junta com a sua amada no local que já estava determinado, chamado de Sanket, que é o local de encontro secreto. Lá, eles fazem vários passatempos, como, por exemplo, cantar e fazer a dança da rasa, juntos na floresta com as suas sakis. Após passar pelo menos 2 praharas e meia, né, da noite, executando vários tipos de passatempos da Rasa Lila, como, por exemplo, banhar-se no Yamuna, os dois entram no seu kunja, né, sem que os pássaros que dormem percebam a sua entrada. Nesse kunja solitário, Radha e Krishna se deitam sobre uma cama de flores sublime, e que é capaz de atrair a mente deles para passatempos amorosos. Então, em seguida, eles descansam um pouco, né, enquanto as suas sakis mais confidenciais estão prestando alguns serviços. Então, Vijay, este é o mais celebrado Ashtakalya Lila de Krishna, no qual os ingredientes de todos os tipos de raça estão presentes, né? Os vários tipos de raças que eu já apresentei para você, né, anteriormente estão presentes nesta lila. Você deve, então, continuar prestando serviço, né, no local que você foi indicado, né, no horário indicado, né, no grupo indicado, né, e dentro da relação específica, né, que você tem. Então, quando Vijay Kumar ouviu essas descrições da boca de lótus de Sri Guru Goswami, ele ficou completamente tomado por bhava. Lágrimas de prema rolaram por suas bochechas e seus pelos do corpo se arrepiaram. Ele então falou algumas palavras com a voz embargada e então caiu inconsciente aos pés de lótus de Gopala Guru Goswami. Algum tempo mais tarde, ele recobrou a consciência e Gopala Guru Goswami o abraçou com grande afeição e passou a mão sobre sua cabeça. Torrentes de lágrima caíram também dos olhos de Gopala Guru Goswami. Finalmente, então, percebendo que já era muito tarde, Vijay Kumar ofereceu Dandavat Pranama aos pés de lótus de Guru Goswami, se recompôs e caminhou vagarosamente até a sua residência. Agora, esse Rasakata então começou a aparecer no seu coração dia e noite.
Tá? Então, tudo isso que Guru Goswami explicou para ele sobre Rasa Lila começou agora a se manifestar no coração dele dia e noite. Tá? Ou seja, ele, né, já começou a ficar absorto, né, no Ashtakaliya Lila. Então aqui é o final do capítulo 38 e vamos então dar sequência na próxima aula, no capítulo 39. Bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.